Este podcast é um oferecimento da construtora Vimarra. 439-9993-0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021. A cor litúrgica é o branco, porque celebramos a festa de São João Evangelista. O pensamento do dia é de Santa Teresa d'Ávila, abre aspas, a amizade é a mais verdadeira realização da pessoa, fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Amém. João capítulo 20, versículos de 2 a 28. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta a passagem de João que fala do discípulo amado. Este texto foi escolhido para se ler e meditar hoje, festa de São João Evangelista, pela identificação espontânea que todos nós fazemos do discípulo amado com o apóstolo João. Mas o estranho é que em nenhuma passagem do Evangelho de João se diz que o discípulo amado é João. Agora, desde os primeiros tempos da Igreja, sempre houve uma insistência em identificar os dois. Por isso, ao insistir na semelhança entre os dois, corremos o risco de perder um aspecto muito importante da mensagem do Evangelho em relação ao discípulo amado. No Evangelho de João, o discípulo amado representa a nova comunidade que nasce em torno de Jesus. O discípulo amado está ao pé da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus. Maria representa o povo da antiga aliança. No final do primeiro século, quando a versão final do Evangelho de João foi compilada, havia um conflito crescente entre a sinagoga e a igreja. Alguns cristãos queriam abandonar o Antigo Testamento e ficar sozinhos com o Novo Testamento. Aos pés da cruz, Jesus diz: mulher, aqui está o teu filho. E ao discípulo amado: filho, aqui está a tua mãe. E os dois devem permanecer unidos como mãe e filho. Separar o Antigo Testamento do Novo, naquela época, era fazer o que agora chamamos de separação entre fé, Novo Testamento, e vida, Antigo Testamento. No Evangelho de hoje, Pedro, o discípulo amado, avisados pelo testemunho de Maria Madalena, correm juntos para o Santo Sepulcro. O jovem é mais rápido do que o mais velho e chega primeiro. Olha dentro do sepulcro, observa tudo, mas não entra. Deixa Pedro entrar primeiro. Pedro entra. A forma como o Evangelho descreve a reação dos dois homens diante do que ambos veem é sugestiva. Ele entrou na tumba e viu as faixas de linho no chão, e o pano que havia sido colocado em sua cabeça, dobrado em um lugar separado. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e acreditou. Ambos viram a mesma coisa, mas é dito que apenas o discípulo amado acreditou primeiro. O discípulo amado tem um olhar diferente, que percebe mais do que os outros. Ele tem um olhar amoroso, que percebe a presença da novidade de Jesus. De manhã,
Depois daquela noite de busca e depois da miraculosa pescaria, é ele, o discípulo amado, que percebe a presença de Jesus e diz: é o Senhor. João capítulo 21. Na ocasião, Pedro, avisado pela afirmação do discípulo amado, também o reconhece e começa a compreender. Pedro aprende com o discípulo amado. Então Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Por 3 vezes Pedro responde: você sabe que eu te amo. Depois da 3ª vez, Jesus confia as ovelhas aos seus cuidados. E neste momento, também Pedro se torna um discípulo amado. São João Evangelista. João era discípulo de Jesus, aquele que Jesus amava e que esteve com ele até a morte na cruz. Era o mais jovem dos apóstolos, pescador, e a tradição delega a ele o texto do 4º Evangelho, algumas cartas e o livro do Apocalipse. Apesar do temperamento contemplativo, participou de todos os momentos da vida de Jesus, inclusive daqueles momentos mais importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a aflição no Monte das Oliveiras. João esteve na última ceia e aos pés da cruz. Nos Atos dos Apóstolos, ele aparece sempre com São Pedro. Após Pentecostes, João ficou pregado em Jerusalém, participou do Concílio de Jerusalém, depois com Pedro se transferiu para Samaria, mas logo foi viver em Éfeso, para onde teria levado também a mãe de Jesus. Nessa cidade organizou comunidades e foi perseguido. João morreu e foi sepultado em Éfeso. Tinha 90 anos de idade, após muito sofrimento e por todas as perseguições que sofreu durante a sua vida por pregar a palavra de Deus. Por intercessão de São João Evangelista, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você.